Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje aqui eu tenho o orgulho de dizer que nós temos uma convidada espetacular, que é a Mara Sequeira, que vai conversar conosco aqui sobre extensões, saúde capilar. E olha, eu ouvi dizer que tem até spa, viu? Então, assim, conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, Mara. Quem é você? Como que ele consegue te encontrar? Eles, né, conseguem te encontrar nas redes sociais, né? Um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu sou Mayra Sequeira, tenho 31 anos, sou aqui da zona do Barreiro. Comecei então com atendimento ao domicílio, porque foi onde eu consegui criar uma maior conexão com todas as minhas divas. Uhum, E ao longo do tempo eu me apercebi que existia a necessidade de melhorar esse mesmo serviço, abrindo então um espaço de beleza. legal. E aí começou com que eu sentisse a necessidade de não só de... Porque imagina, com o Tuca Happy neste momento eu consigo melhorar o teu crescimento capilar através com as extensões. E o Red Spa vem mesmo para melhorar ainda mais esse serviço e fazer com que tu não tenhas a necessidade de passar por processos químicos e temos um maior acompanhamento para que tu a longo prazo utilizes extensões, mas sempre com o cabelo saudável. Legal. E para o nosso ouvinte que tem interesse de conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como que eles fazem para te encontrar nas redes Então, sociais? estamos no Instagram, podes pesquisar por Be Happy Makeup e Hair e lá vais encontrar muitos trabalhos antes e depois e vais te encantar e maravilhar com os resultados finais. Legal. E assim, conta um pouquinho da sua história mesmo. Por que que você teve vontade, né, de criar esse empreendimento, né? Por que que você teve vontade de realmente entrar nessa área? É assim, antigamente eu comecei por tentar ser barbeira, mas no final da história não deu certo porque tive muitas frustrações ao longo do processo. E só quando eu voltei, e quando estava numa empresa do qual eu trabalhava com extensões, eu me apercebi que quando estava com uma cliente que era a sua primeira vez em aplicar extensões, porque eu conhecia muitas pessoas que já usavam extensões, mas já estavam muito habituadas com o resultado final. Só que houve uma cliente especificamente, quando fiz esse trabalho, e era a sua primeira vez, o olhar, o brilho, o sorriso, aquilo tudo me emocionou e fez-me com que a transformação não só impactou a vida dela, como também impactou a minha própria vida. E foi aí, nesse momento, que eu me encontrei e me percebi que realmente eu posso fazer a diferença e beneficiar terceiras pessoas com o meu talento. Legal. Qual foi quais foram as dificuldades que você sentiu, assim? Porque quando a gente começa um novo empreendimento, né, é algo totalmente novo, né, é algo que você tem que aprender um monte de coisa diferente, né. Que dificuldades você sentiu e como que você ultrapassou É elas? assim, muitas dificuldades, e porque acaba a ser muito desafiante, porque quando tu começas um processo, tu sonhas. É, Tu sonhas, estás na fase do encantamento e do qual tu achas que tudo é perfeito. isso. Mas depois, quando enxergas a realidade, tu percebes que há coisas que não podes fazer, que tu vais ter que tomar medidas diferentes e vais ter que te adaptar à realidade atual. E foi Uhum. assim que aconteceu. Eu fui a minha própria cliente ao meu serviço ao domicílio porque eu lembro-me que quando eu trabalhava, eu demorava 2 horas e tal para ir ao meu salão. E eu sentia, putz, é tão distante, na minha folga vou perder 4 horas só em viagem. E naquela altura, a rapariga que fazia as tranças na altura, perguntei se existia a possibilidade dela fazer o mesmo trabalho, mas na minha casa. Mas Uhum. olha, não te preocupes, epá, pago as deslocações, a gente faz acontecer. E ela disse, pá, Mara, bora, vamos, porque não? E no conforto da minha casa, estás com o teu pijaminha, estás tranquila, meti a minha música e pensei, como é tão bom estar em casa e reconhecer tudo à minha volta e sentir-me bem. E foi aí que eu pensei, caramba, é isto que eu quero proporcionar, esta experiência de conforto e tranquilidade e ao mesmo tempo empatia com outra pessoa. E foi aí que começou então a Be Happy, proporcionar sim uma experiência feliz a todas aquelas pessoas que tinham a necessidade de mudar e encontrar a sua melhor versão. É, eu acho que isso é muito bacana também, né, porque quando você trabalha com a parte de estética e de beleza, né, você trabalha com sonhos, né, da outra pessoa, porque Expectativas, né? a expectativa, ela tem uma expectativa de como ela vai ficar e tudo, né, então você precisa realmente também entender esse outro lado, né, porque você tem que ter a empatia de, ok, ela quer um cabelo, mas não é só um cabelo, às vezes é algo que vai transformar o dia dela, a semana e tudo, né, então. Eu acho que tens de ter empatia e ao mesmo tempo também tens que ter muita transparência, porque Uhum, acontece, tu como mulher, tu crias uma expectativa sobre ti mesma, do qual tu idealizaste de que forma é que tu queres sentir no final do dia. Pontos, no final que faz aquela transformação. Eu acho que tem que existir muita clareza da parte do técnico, perceber, ok, até que ponto a gente pode ir. Porque imagina, eu só faço aplicações que eu consiga garantir que têm uma maior sustentabilidade a longo prazo.
Porque imagina, não vale a pena tu olhar só para o aspecto visual, que é, ok, tens tensões, mas caramba, essas tensões vão promover o que em ti? De forma que vais te sentir. Faz sentido? Se és um cabelo fino e colocar as tensões tão grossas, se calhar temos que adaptar, se calhar vamos colocar tanta quantidade. No dia a Porque dia, será que vai funcionar, né? no dia a dia, será que vai funcionar? Então, eu acho que a transparência é a base do nosso trabalho para que aquela pessoa sinta-se também confortável e perceber, ok, qual é que é o meu limite? Até onde é que eu posso ir? E a partir daí, tu começas a trajar uma trajetória para que aquela pessoa se sinta mais confortável e tenha a maior orientação para seguir para a sua transformação. Legal. E, pronto, né, você começou a angariar vários clientes, né, e em várias, na casa de várias pessoas, e eu acho que qualquer negócio ele expande, né? E com o tempo você criou o seu próprio salão, né? Conta um pouquinho dessa história. Como é que assim, foi isso? Então, eu inicialmente eu bati muita porta, eu fui a vários cabeleireiros, foi realmente a fase mais difícil porque o meu projeto começou 6 meses antes do Covid. Pô, Então, tens aquela expectativa de está a correr tudo bem, ou seja, as pessoas estão a aderir no serviço apesar de ser uma coisa que é nova, mas depois tens uhum. um boom em que tudo fecha. É. E quando tudo fecha, Acho a que foi situação fica bastante complicada. E eu, como qualquer outra pessoa, também fiquei impossibilitada de trabalhar e tive que me candidatar a outros trabalhos. E só que a questão é, eu ia a entrevistas várias vezes, mas chegava a casa e dizia, putz, não é isto que eu quero. Eu acredito 100% na BeHappy. Então eu fiz isso várias vezes. Só que houve uma oportunidade de eu trabalhar numa loja na altura, do qual eu fiquei apenas 15 dias, porque após isso a loja fechou, então não tive mais a oportunidade. Mas, apesar daquilo ter sido chocante para mim, porque tu pensas, putz, me deste 15 dias, ok, eu consigo pagar mais um mês das minhas contas. Mas e depois? E foi aí que eu pensei que eu não posso ser considerada mais um número, tipo, nesta sociedade. Então, a partir de hoje, a BeHappy não tem mais vírgulas. A BeHappy hoje, amanhã vai ou e vai, sempre, né? sempre. Então, a partir daquele momento foi determinante para mim para eu perceber que eu não quero mais me colocar na outra posição. Se eu quero realmente acreditar que a BeHappy pode funcionar, eu tenho que viver ela a 100%. Então, Uhum. realmente, eu comecei a criar estratégias, a procurar influenciadores que pudessem, então, mais para a frente, quando tudo reabrisse, a começar a promover o meu trabalho. E foi exatamente aquilo que eu fiz e dei o meu melhor. Ponto. Porque imagina, a gente não pode ter aquela mentalidade de vamos tentar alguma coisa. A gente vai lá para fazer acontecer. É isso. Ou seja, ou você vai para fazer ou você não vai, pode né? até não dar certo, mas vais lá para fazer acontecer. Ponto final. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a partir desse momento, dessa influenciadora que me ajudou, então, a começar a... Ok, a BeHappy imagina, a BeHappy já está no controle de algumas pessoas e comecei a ter muito mais acesso, porque ao mesmo tempo que foi uma fraqueza, que é, não havia trabalho, era desmarcações todos os dias, quando reabriu foi uma oportunidade, porque as pessoas não Todo queriam... mundo queria. Porque as pessoas não queriam se conectar com as outras, porque estar num ambiente em que tivesses com muitas pessoas era realmente desconfortante naquele momento. Então foi a oportunidade exata para a BeHappy brilhar naquele mesmo. E depois aí foi tipo bola de neve. Porque eu acho que nós, na vida, temos de estar constantemente consistentes nas redes sociais, porque quem não aparece, inevitavelmente não é lembrado. É isso. E então, em vez de eu chegar e criar algo muito montado, algo muito quase, imagina, tipo um quadradinho que tens de estar ali. É. Não, comecei a mostrar a minha rotina no meu dia a dia. É sai do barco, sai do metro, sai Que do é o que autocarro. conecta mesmo, né? É assim, só que lá está, é o que conecta, mas no fundo tu te encontras. Tipo, tu começas a olhar mais para ti, do género que. Porque quando tu começas, quando estás a empreender, tu queres o teu cenário perfeito. Tu queres, olha, como ora, hoje, luz perfeita, tudo roxo, tudo a combinar. E na realidade, quando tu começas, isso não existe. Não existe. Então imagina, em vez de eu chegar e, no fundo, criar uma personagem, não, bora ser eu. A minha realidade é mesmo acordar cedo, apanhar 3, 4, 5 transportes por dia. E às vezes havia distâncias que eram realmente muito complicadas, mas no final do dia eu sentia-me sempre super grata, porque aquela pessoa deu-me mais uma oportunidade para brilhar. E você deu o seu melhor. E não é só isso, imagina, em vez de tu escolheres o outro lado, escolheste a BeHappy. Então se tu escolheste a BeHappy, eu vou dar o meu melhor para honrar esse mesmo compromisso. Legal. E eu acho que assim, né, uma pergunta que você deve ouvir muito é: por que roxo? A gente até conversou um pouquinho antes, né, sobre isso. Mas por que o roxo? Conta pra gente. O roxo, estamos a falar, sim, realmente há bocado, mas é porque para mim o roxo é porque é uma cor que eu realmente me identifico. É uma cor que, pá, faz-me brilhar, faz-me sentir bem, faz-me sentir diva no final do dia. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se conectar com cores que realmente façam sentido para nós. E não porque significa isto, ou seja, acho que é importante a gente criar o nosso próprio significado para nos sentirmos confortáveis naquela posição. Legal, e isso não é só com cor, né? Eu acho que é com tudo Acho na que é com vida, tudo. né?
Eu acho que quanto mais tu te aproximas de ti, eu acho que é importante a gente buscar referências, ver que realmente há pessoas que estão acima e abaixo de nós. Mas tu, no processo, começas a olhar mais para ti, tu começas a perceber que tu próprio vais começar o teu diferencial. Tipo, a tua marca, a tua trajetória. Tipo, sem tantas curvas, mais objetivo contigo mesma. O caminho até pode ser altos e baixos faz parte, né? faz parte e tudo mais, mas o te encontrares, eu acho que é a tarefa mais importante para te conectares contigo mesmo. Porque imagina, quando a pessoa se conecta com o B-Rap, conecta-se com alguém que tem aquele esforço de bora, vamos acordar cedo, bora, vamos apanhar transporte, independentemente da dificuldade, vamos fazer até acontecer. Com certeza. Porque no final do dia tu estás tipo, a melhorar e impactar a vida de outra pessoa. Como que você faz hoje para receber os feedbacks, né, dos seus clientes? Porque, com certeza, você está fazendo ali o trabalho, eles vão falando alguma coisa, mas para você criar um novo produto, às vezes, você tem que ter, né, informações. Como é que você faz eu isso? acho que a base disso é teres uma escuta ativa. Uhum. Por exemplo, o projeto da B-Rap foi sempre moldado, nunca foi algo só meu, foi algo eu e as minhas divas. Porquê? Porque a tua necessidade torna-se um ponto forte para eu tomar um ponto de partida. Ok. Então, no fundo, eu fui-me moldando consoante os comentários, consoante os feedbacks, consoante os seus desabafos. Porque, por exemplo, quando as pessoas procuram extensões, inevitavelmente eu recebo com um preconceito que é, putz, extensões identificam o cabelo? Então eu pensei, não, calma, eu tenho que mostrar o processo. Eu tenho que mostrar que realmente, imagina, que uma boa aplicação e uma boa execução e um bom cuidado juntamente com a minha diva, vamos ter um bom resultado um bom resultado final. Ou seja, então parte do princípio que se eu fizer uma boa execução e tu cuidares bem, vamos ter ótimos resultados. Mas se alguma de nós falhar, o resultado não vai ser tão bom. Então muito do mercado atualmente mostra muito o quão o cabelo é negativo, ou seja, o antes, pouco arranjado, com problemas, e a essência da B-Rap não. A essência da B-Rap é mostrar o teu processo até chegar lá. Tanto é que hoje eu tenho imensos feedbacks de várias pessoas que usam extensões e que hoje já não tenho essa necessidade. Porquê? Porque a B-Rap conseguiu recuperar aquele mesmo cabelo através de uma boa execução e de uma boa colocação de extensões, seguindo sempre também os cuidados que são referidos no dia da aplicação. Legal, porque isso é imprescindível, né? Eu acho que, assim, a maior parte dos empresários que falham, tem um monte de problemas que pode acontecer, né? Mas uma grande falha que acontece mesmo é quando você não ouve o teu cliente, né? Sim, é Você essencial. quer fazer, às vezes, aquilo que é bom para você e, às vezes, não o que é melhor para o teu cliente, né? Então, é muito interessante e muito bacana que você tem essa parte de ouvir o teu cliente, né? E dar uma voz ativa É que se para fores elas. analisar bem, é a base de tudo. Porque, por exemplo, imagina, tu crias um negócio o quê? Para beneficiar terceiras pessoas, não para mérito próprio. Porque imagina que é através daquele talento, ou seja, de que forma que tu podes ajudar a alcançar os teus próprios objetivos, dos teus próprios clientes. Então, se tu bloqueares essa parte, estás a esquecer o que é que te trouxe para lá. É isso mesmo. E até uma questão aqui, porque eu vejo que você tem muito conhecimento da tua área, né? Daquilo que você faz e tudo. Eu gosto de sempre trazer um pouquinho para a área de inovação, né? De tecnologia, ou alguma nova ideia. Eu não sei se você já faz isso ou não, mas você já pensou em criar um infoproduto teu, um curso teu? Porque com certeza outras pessoas têm vontade de conhecer sobre isso. Certeza? Neste momento já está a ser criado e vai entrar brevemente, até porque a B-Rap, quando abriu um espaço salão, cria mesmo um espaço de academia, né, para formar futuros profissionais, mas profissionais com qualidade, profissionais com mais empatia, profissionais que realmente queiram perceber quais são as necessidades reais daquele cliente, porque só assim a gente consegue chegar ao sucesso. Porque quando tu olhas para o resultado final, tu não podes olhar só, ok, o que é que para mim era positivo? Não, o que é que para o cliente faz sentido naquela pessoa? Porque quando aquela pessoa está a desfilar, está ali a brilhar, certo? Deve-se o quê? O facto de tu teres ouvido. Então, para mim, a empatia é a base de qualquer negócio para tu prosperares nesse sentido. Se não, tu entras numa escala que, ok, é bom, é positivo. Imagina que eu coloco extensões e não penso muito na rentabilidade ou na sustentabilidade do próprio cabelo. Coloco muitas extensões, estás linda e poderosa, mas cara daqui a 3 meses o cabelo partiu. Porquê? Porque eu não soube avaliar a nível técnico se realmente existia a possibilidade de colocar essa quantidade enorme. Ou seja, importa-me sempre qual é que é, a nível sustentável, qual é o impacto que vai criar naquela pessoa. Isso para mim é o principal. Então, assim, se o nosso ouvinte quiser aprender contigo, eles vão lá na tua rede social, né? Tá aparecendo aqui. Sim, vai aparecer brevemente várias informações sobre
para o lançamento do curso e estou muito animada com isso porque é algo que vai realmente mudar a tua vida. Eu acredito mesmo que a minha profissão liberta-te financeiramente. Aliás, se eu construí tudo aquilo que eu construí foi devido ao esforço do meu trabalho. E se eu saí do zero e hoje consegui construir o meu salão, foi com muita dedicação e muita determinação também para fazer acontecer. Então eu vou ter toda a honra de receber todas aquelas pessoas que querem aprender uma nova técnica, uma nova área e sentirem-se confiantes e felizes no seu novo trabalho, na sua nova trajetória nesse sentido. É isso, pessoal. Então, assim, aqui no podcast a gente gosta sempre de falar o quê? Quanto mais informado você for antes de tomar uma decisão, melhor, né? Eu acho que você tem que fazer toda a pesquisa de mercado, todas essas outras coisas, mas também ter uma pessoa que conhece muito sobre aquilo que você quer fazer. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre extensões, saúde capilar, né? Segue aqui, ó, tá aqui nas redes sociais. Isso, pode falar, Be pode falar. Happy Makeup Hair, e lá vocês vão Isso. encontrar tudo aquilo que precisam. Olha, e o que te fez tomar a decisão de criar um novo serviço que é agora essa parte do spa? O que é o spa, né? Conta aqui pra gente. Assim, basicamente, neste momento, a Be Happy criou agora recentemente então, o nosso Red Spa para, juntamente com a tricologia, perceber qual é que é a patologia de cada pessoa. Junto com? Como a tricologista é uma pessoa que cuida especificamente do couro cabeludo. Ok. Desculpa, eu sou leigo aqui. Estamos-me a aprender. O que é que acontece? Porque, imagina, é bem importante a gente perceber qual é que é a tua causa. Se estás com queda, se estás com caspa, se estás com seborreia, se estás com alopecia, ou seja, podes ter algum problema nesse sentido. Então a ideia é o quê? Perceber qual é que é o problema, tratar, cuidar, para depois perceber se existe ou não a possibilidade de aplicar extensões. Ou seja, no fundo é, como eu já trabalho o facto de como eu já consigo melhorar o crescimento daquela pessoa, só com a parte técnica, então que o tratamento vai auxiliar e melhorar ainda mais o meu atendimento para as minhas divas e para que elas consigam ao longo prazo ter o seu cabelo super saudável utilizando extensões. Legal. E o spa, então, ele é o quê? Nada mais do que uma análise, né? Sobre a pessoa, Vai estar um o que a profissional, pessoa né? tem. Vai perceber o que é que a pessoa tem. Junto com o quê? É uma massagem? Eu realmente não sei, então entendeu? Bora lá. Então a pessoa vai fazer o tratamento e ao mesmo tempo que está a fazer o tratamento vai ter um ato de relaxamento enorme. Vai ter massagem nas costas, imagina, água a bater no pescoço, na cabeça, até tens direito a pés. Então é realmente um momento em que tu vais sair da tua zona de conforto e vais ter um momento em que tu podes realmente relaxar e sair do teu stress, do teu dia-a-dia e simplesmente relaxar e ao mesmo tempo cuidar do teu couro cabeludo. Legal. E assim, eu acho que estética sozinha, ela não vai ajudar 100% a pessoa, né? Lógico, tem o conhecimento que ela tem que ganhar e tudo, só que eu acho que a saúde anda lado a lado, né? Sempre, então, assim, sempre. O que você vê nessa área e por que é importante as duas estarem juntas? Por que é importante? Porque acontece, inevitavelmente, tu quando aplicas extensões estás a aplicar um peso no teu cabelo. Então, se o teu cabelo tiver mais força, vai aguentar aquele peso que é atribuído que estamos a colocar nas extensões. Então, para mim, é essencial que o tratamento exista para fazer com que exista uma maior sustentação e tu sintas que o teu cabelo está a crescer de forma natural. Ou seja, porque, por exemplo, tu quando tens um problema, imagina, tens uma queda capilar, tu não podes aplicar extensões, porque imagina, se estás com queda, imagina eu aplicar mais peso, vai gerar mais queda ainda. Então é importante fazer o quê? Um tratamento adequado para recuperar essa queda e só quando estiver estabilizada, aí sim aplicar essas mesmas tensões. Então está sempre lado a lado. Não tem como tu simplesmente olhar só para a parte de beleza, a parte exterior. Se preocupaste mais de que forma aquilo pode beneficiar aquela pessoa a longo prazo, aquela pessoa vai ser até coisas que a pessoa come, né? Também afetam o cabelo, né? Tudo. Então, imagina, o nosso fator emocional é das coisas que mais afeta o cabelo. O facto de estás estressado, o facto de estás ansioso. Realmente começa a cair, né? Começa a cair. Porquê? Porque o teu sistema nervoso tem um impacto direto com o cabelo. Então, é importante a gente ter um emocional bom, como é óbvio, alimentar-se bem, fazer exercício físico e, ao mesmo tempo, cuidar, usar produtos adequados. Produtos que não contenham muitos químicos, muitos parabentos, livres de sulfatos. Para quê? Para que num conjunto tenhas um bom resultado. Porque hoje em dia, né, o que mais tem é produto cheio de um monte de química, né? Verdade, e que podem criar imensos problemas, como até câncer. Então, realmente a gente tem que estar atento ao rótulo. Ou seja, da mesma maneira que a gente vê com a alimentação de, ok, o que é que isto tem? Tem açúcar, tem sal? Ou seja, fazer o mesmo com os produtos capilares. Porque assim tu vais precisar saber exatamente o que é que estás a aplicar no teu cabelo.
É, porque eu acho que a gente foca muito naquela questão de saúde interna, né? Aham. O que que a gente tá comendo, o que que a gente tá colocando pra dentro, mas às vezes a gente esquece do que tá por fora, né? Então, Que assim, também vai condicionar também. muito, condiciona tudo, né? Eu vi até o que? Eu vi um estudo esses meses atrás que mostrava que boa parte, eu não vou falar o nome da marca, mas dos aerosóis, né, masculinos e femininos que eram utilizados, tinham um componente específico de alumínio que alterava os hormônios, né, da pessoa, fazendo até com que diversos tipos de doença pudessem acontecer, Ou seja, né? a ideia era isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é que eu posso utilizar, o que é que eu posso fazer, que tipo de rotina eu tenho que ter. Então o Red Spa veio mesmo para auxiliar, ou seja, para preencher essa mesma necessidade de uma orientação. Porque às vezes a gente está tão perdido que quer ter um cabelo de sonho, quer ter um cabelo saudável, mas de que forma? Então o Red Spa vem mesmo para auxiliar e para ocupar essa necessidade, esse vazio que existe no mercado, juntamente com as sessões, porque as sessões são sempre vistas como algo, aspecto visual, como só o resultado final é que impacta. E a B-Rap, não, a B-Rap é ter-se uma espécie feliz, preocuparmos mesmo com a sustentabilidade do próprio cabelo, Sim. porque só assim que a gente cresce. Por exemplo, a B-Rap hoje em dia é conhecida mesmo por recuperar cabelos. Uhum. E não só pelo resultado. Ok, claro, como é óbvio, vou dar o meu melhor para que toda aquela pessoa sinta-se feliz e confortável com o resultado final. Mas é o que eu digo, de que forma? A longo prazo? Como é que vai estar esse cabelo? Então preocupamos imenso com o processo. Para entender, então, o serviço de ir à casa é como se fosse uma porta de entrada, né? Você tem o seu salão, onde você tem diversos tipos de produtos e serviços lá, e um deles é o Red, né, Spa, A Red Spa, que sim. vai ajudar a pessoa a ter o melhor da O melhor experiência, né? resultado, o melhor da O experiência, melhor sim. resultado. Ou seja, cuidares do teu couro cabeludo e ao mesmo tempo tens um espaço para relaxar. Legal. Bacana isso. Isso é muito interessante. Eu acho que finaliza, não finaliza, né? Mas assim, você Melhora, deixa, melhora. traz aquela explosão de tudo que você já foi envolvendo o teu cliente, né? Sim, porque imagina, nós quando estamos na parte da colocação, nós como técnicos temos que nos preocupar. Por exemplo, nós não fazemos processos químicos, nós não fazemos alisamentos, progressiva, nós não fazemos nada que possa danificar o teu cabelo. Ou seja, a gente preocupa-se em quê? Ok, perceber, ok, qual é que é o tom que tu tens? Perceber, fazer uma deixa já com as tensões, ou seja, não danificar o cabelo da própria pessoa. Ok, é um cabelo fininho, bora adaptar então a quantidade de peso que vamos aplicar em cada cabelo. Uhum. Para quê? Para que aquela pessoa sinta-se confortável no seu dia-a-dia. É porque eu acho que eu não tenho muita ideia, assim, né, de como que funciona isso mesmo. Mas no dia a dia, se for muito demorado, às vezes a pessoa às vezes nem vai querer colocar, né, também. Assim, Eu não sei como é que funciona, assim, né, de verdade. demoras algum tempo, né? Demoras algum tempo, não tem como, mas também ficas 3 meses com É. liberdade. Ou seja, Aham. basicamente eu vejo cada diva minha a cada 3 vezes, ou seja, 3 vezes ao ano, 3, 4 vezes. Ou seja, Mas não é a pessoa mesmo que coloca, né? Precisa de não, um profissional. sim, o técnico Ah, ok, aplica e ok. depois ela fica 3 meses a seguir as orientações que foram dadas no dia da aplicação e depois a gente se Por encontra isso que eu falo que aqui no 3 meses podcast é depois. uma aula pra mim, entendeu? Porque eu aprendo muita coisa. Eu imaginava que era algo que a pessoa mesmo tinha que colocar todo dia de manhã, entendeu? Não, tu chegas, vais no espaço de birrep, a gente Aham. faz uma análise do corpo cabeludo, percebe qual é que é, e pronto, identifica qual é que é o tom, qual é que é a tua densidade, faz então o diagnóstico assertivo, vê então qual é que é a quantidade de estações que tu necessitas e só depois passamos à colocação e vemos daqui a 3 meses. E você com certeza tem todo esse processo lá no teu Instagram, Ah, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. E a gente conversou aqui também sobre a parte emocional, né? Que ela realmente afeta muito, né? No cabelo e tudo. E tem alguma iniciativa social que você apoia, né? Para pronto, que você faz dentro da tua empresa, alguma coisa desse tipo, Sim, sim. de desenvolver a autoestima, né? Assim, neste momento estamos com um projeto que agora ainda é o meu bebê, por assim dizer, que é um projeto solidário que neste momento eu estou a criar, porque o que é que acontece? Ao longo da minha caminhada, quando eu fazia um serviço ao domicílio, eu me deparava e encontrava várias pessoas que estavam em fase de recuperação do cancro. Uhum. E muitas delas também me mandavam mensagem no próprio Instagram e eu me apercebi que naquele momento, naquele exato momento, eu não conseguia ajudar. Porque eu sentia que o cabelo delas estava fragilizado e seria que não seria bom para mim eu fazer uma aplicação de extensões, porque iria prejudicar aquele cabelo. Então eu sempre ia um bocadinho frustrada naquele momento porque eu não sabia de que forma que eu podia ajudar verdadeiramente aquela pessoa.
E depois de muitos pensamentos, cheguei a um ponto em que eu disse assim, não, caramba, Mara, tu trabalhas com extensões, certo? Então bora lá. Porque imagina, normalmente cada durabilidade de cada cabelo tem em média de 6 meses ou 1 ano, mas há pessoas que não querem chegar até lá. Uhum. E muitas das vezes aquele cabelo é desperdiçado. Então aí surgiu a ideia de fazer a maior recolha de cabelo para que ao longo prazo eu consiga transformar aquele mesmo cabelo em perucas e dar a essas pessoas uma peruca de forma gratuita. Porque imagina, este tipo de serviço é realmente caro, ou seja, é dispendioso. Agora pensa numa pessoa que está com autoestima baixa, que passou por um tratamento, está com o psicológico moralmente afetado e a gente dar aquele Consegue brilhar de novo, né? dás aquela repaginada na vida daquela pessoa. E não é só isso, imagina, eu sempre quis com que a pessoa que doasse fizesse parte desse mesmo momento, porque eu acho que quando a gente faz o bem, a gente sente-se bem em fazer o outro bem. Então aí é criar como fosse uma experiência feliz naquele momento em que, ok, vai existir uma coach que vai estar naquele momento a auxiliar, no momento, porque assim, quando a pessoa está naquela fase, a pessoa usa um lenço muitas das vezes, nem sempre, tudo depende também do tratamento que ela Sim. tiver a fazer naquele momento. Mas a ideia é ter uma coach, que vamos ter uma coach que vai também ajudar nesse projeto de forma solidária, que vai falar com a pessoa de sair do lenço para a peruca, né? Uhum. Então isso também tem aquela transição emocional muito Sim. grande, do género que, ok, A pessoa tem que ver o valor, ou seja, eu né? estou Agregado. doente, mas caramba, eu já não quero me sentir doente, então bora lá dar aquela repaginada na vida. Uhum. Então a partir desse momento, ok, vamos ter também depois uma maquilhadora para então embelezar e realçar a beleza dessa mesma diva e para finalizar temos então a oferta dessa mesma peruca que é atribuída e dada à pessoa que também doou esse mesmo cabelo e aí sim criar então uma rede de apoio para aquela pessoa que necessita tanta força e autoestima naquele momento. Legal. Eu acho que assim, todo movimento social ele é muito bacana, né? Mas quanto mais pessoas se envolverem, eu acho que é melhor, Sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando tu fazes o bem ao outro, isso desperta em ti uma sensação de clareza, de empatia, de emoção. Sentiste que realmente fizeste a diferença, ou seja, tu sentiste que realmente o teu gesto criou um impacto enorme na vida de outra pessoa. Então acho que é realmente bom sentir a sensação de fiz o bem. Yeah. Ou seja, e não é só tu doares e ok, esquecemos de ti, não, tu doas e pertence a esta causa. E isto aqui se tornar-se um ciclo. Mais pessoas vão doar. Aquela pessoa que já usa a peruca, passado um ano, pode realmente doar outra vez para dar a outra pessoa que está a necessitar. Criar realmente uma rede de apoio para que a gente sinta-se mais confiante. Porque eu digo para mim, tipo, o cabelo faz mesmo parte da nossa vida. E o cabelo molda totalmente o Muda rosto. tudo mesmo. Então, como aquilo muda significativamente a forma como tu te vês ao espelho, faz com que aquilo crie um impacto enorme. É Com inevitável. certeza. E assim, é algo bem bacana que você fala, porque às vezes a maior parte dos homens não liga assim, né? Hoje em Olha, dia a hoje em galera dia, liga mais, né? Mas antigamente eu não acho ligava que não é questão tanto. de nem ligar, eu acho que a pessoa pode não verbalizar. Isso. Só que assim, cara, mudar tudo, entendeu? Eu mesmo, se eu deixar minha barba crescer assim, tá grande já agora, eu tenho que ir no barbeiro, já até marquei pra Há um semana que toque vem. especial. Só que assim, se eu deixo crescer muito, cara, fica totalmente outra pessoa. Agora, quando você alinha e realmente fica com aquela imagem que você quer transmitir, é totalmente diferente quando você chega para conversar com uma pessoa, você vai fechar um novo negócio, né? A primeira coisa que a pessoa vê é você, Aqueles entendeu? 3 segundos são essenciais. Ela vê você e ela vai criar um preconceito ali dentro dela sobre a tua imagem, né? Então, isso eu acho que tudo que é relacionado à imagem é muito importante, né? Importantíssimo. E hoje, querendo ou não, as pessoas julgam-nos. Isso é inevitável. Então acho que a gente sentir-se conectados connosco mesmos é importante para perceber que, ok, a diferença existe, mas que a gente pode realmente fazer a diferença só sendo nós. Ou seja, não querer seguir uma regra, procurar então nos inspirarmos, o que é que nos faz bem, o que é que nos faz nos sentir mais confortáveis, perceber, imagina, que tipo de roupa, que tipo de corte, o que é que funciona. Não, isso que você falou é muito bacana, porque a maior parte das pessoas, ou elas vão simplesmente copiar o estilo de algum famoso, de alguma pessoa da música, de alguma pessoa que ela viu, ou só porque alguém falou pra ela, tem que ser assim, Lá está, e né? agora a gente se questiona onde é que tu aplicas a tua essência. É isso, entendeu? Então, assim, você nunca vai saber o que é realmente ideal pra você se você não testar coisas diferentes, entendeu?
Então, é que nem eu mesmo, né? Eu nunca tinha achado o meu estilo e nunca tinha ligado muito pra isso. Até o momento que eu percebi que a minha imagem era extremamente importante. E aí eu comecei a testar coisas diferentes, que nem já testei ficar sem a barba, só com bigode, já testei os dois juntos, normal, que nem tá aqui, já testei até com aquele, sabe, o mustache mesmo. Consegui fazer também, mas Interessante, não interessante. ficou legal porque dava muito trabalho, entendeu? Você ia comer alguma coisa, o cabelo ficava entrando na boca. Então, assim, são várias coisas que você tem que ir testando e estar aberto a isso, porque aí você vai encontrando o que que é melhor pra ti, entendeu? Eu acho que não só pra homem isso funciona, como também pra mulher, né? É isso, imagina, e eu acho que é isso que faz-te ser único. Isso. Ou seja, mostrar os vários tipos de peças, vários tipos de cores, para te encontrares. É. Porque acho que a grande missão da nossa vida é a gente nos encontrar e sentirmos confortáveis com aquilo que a gente decidiu. Você não tem que se apagar e só copiar o estilo de alguém, né? É tipo, imagina, lá está, falaste bem, quando tu copias, és uma cópia. Você se Ou apaga, seja, você se esquece. Se te esqueces, exatamente, enquanto tu chegares e olhares mais para ti próprio, tu te encontras. Tu te percebes que, caramba, olha, se calhar, olha, esta blusa com este vestido, olha, nunca idealizei, mas olha, putz, fez match, está feito. Ou seja, encontramos a tipo. Ou seja, o diferente também é bom. Uhum. Com certeza, que nem eu tô falando muito de imagem porque é uma coisa que eu passei por isso, né? Então, assim, eu não sabia me vestir antes, entendeu? Como empresário, coisas desse tipo e tal. Mas eu era realmente aquele cara de TI lá que ficava na caverninha, entendeu? Programando, entende? Ok. Moletom, entende? Ou senão qualquer roupa que eu achasse estava bom, né? Tinha até um estilo que eu falo aqui com a Fernanda e com minha esposa lá em casa, que era o mendigo stylish, né? Qualquer roupa tá valendo, vamos sair. Só que lá está, eu acho que tudo depende, acho que o mais importante é perceber de que forma é que tu queres te posicionar. É isso, Porque, por exemplo, posicionamento. imagina és um, pontos, exemplo, és um barbeiro, né? É. Mas és um barbeiro e vestes um terno. Mas, calhar, estás a trabalhar num bairro. Será que faz sentido eu ter aquele tipo de registro? Pois. Se calhar de fato é que encaixa. Yeah. Ou seja, no fundo também a gente nos adaptar face àquilo que Ao ambiente, né? ao ambiente, ou seja, o público que a gente quer atingir. Se calhar para aquele tipo de público, o meu posicionamento tem que ser outro. É isso. Mas se realmente eu quero me encontrar dentro do equilíbrio, a gente faz aí um match. É a mesma coisa, né? Eu não vou ir de terno jogar futebol, né? Exatamente, ou seja, basicamente é isso, a gente se adequar e adaptar, mas sobretudo não nos esquecermos De quem é. De quem É somos isso. nós. É isso. A questão mesmo pra mim é que eu não sabia, entendeu? E nem queria saber, entendeu? Sim, também é válido. Quando você muda o mindset, tipo, beleza, agora eu quero encontrar, você vai, né? Lógico. Ou sozinho, ou com alguém que realmente conheça sobre o assunto, né? Procurar conhecimento, aprender e se modificar. Então, assim, eu achei o meu estilo. O meu estilo é um pouco mais social, mas, assim, lógico, pra cada ambiente tem um estilo diferente. A gente tá calada, pessoal. Só que é algo que se aprende. Então, assim, eu acho que tem que se conectar com pessoas que sabem, né? Então, assim, se você é especialista na parte de cabelo e de extensões, eu acho que o nosso ouvinte aqui tem que se conectar contigo, entendeu? Sem dúvida. Né? Então, assim, como que ele faz, o nosso ouvinte aqui quiser entrar em contato contigo? É só pelo Instagram? É só pelo WhatsApp? Ele tem que agendar uma data? Sim, Como que funciona a gente trabalha parte? sempre por marcações, porque acreditamos que um atendimento personalizado faz toda a diferença na vida de cada pessoa. Uhum. Porque eu acho que é isso. Eu acho que quando tu conectas com a BeHappy, tu vais ter um atendimento mesmo de luz, no sentido em que a gente quer ouvir as tuas necessidades, quer perceber de que forma que a gente pode realmente impactar a tua vida e perceber o que é que faz sentido. Ou seja, encontrando no Instagram, metes lá, vais estar em contato connosco e vamos perceber quais são as tuas reais necessidades e encontrar o teu cabelo de sonho. Legal. No fundo, encontrar a tua melhor versão. Olha aí. E para quem aqui quiser empreender, quiser fazer algo novo, né? Entrar nesse mundo de se descobrir a cada dia, né? Porque o empreendedor é aquele negócio, todo dia é uma novidade, né? É verdade. A gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, mas a gente tá ali para fazer, né? Essa galera que quiser entrar aí nessa área, que conselhos você dá, entende? Para as pessoas e para as mulheres mesmo que querem empreender? É o que eu digo sempre. Epá, a caminhada é longa, mas o sucesso é certo. E a gente tem que realmente persistir. E acreditar. E acreditar, sim. Eu acho que a fé predomina, tipo, o nosso processo, é verdade. Mas eu acho que a gente tem que deixar de colocar a dúvida, o medo, a incapacidade. Porque acontece? A gente compara-se muito quando estamos a crescer. Isso é inevitável. Com certeza. E eu acho que essa comparação também tem que existir mesmo para a gente se posicionar e perceber, ok, de que forma eu posso fazer diferente?
Só que em vez de chegar a gente se comparar e se diminuir e perceber que, ok, então o outro é melhor do que isto, não, o outro sabe se comunicar. O outro encontrou a forma de fazer a diferença. Então, ou seja, é encontrar isso, encontrar aquele mix de, ok, de que forma eu posso beneficiar os outros e impactar vidas de outras pessoas, mas com o meu jeito. Yeah. Com a tua essência, com a tua naturalidade. Eu acho que sim, que isso vai realmente melhorar drasticamente a vida quando tu começas a olhar para ti. Eu foco muito no eu, porque às vezes a gente quer sentir-se melhor copiando. E eu acho que a cópia nunca pode ser igual, ou seja, só o facto, imagina, da gente pensar que, imagina que mesmo que temos com pessoas similares, lá está, são similares, não são iguais. Então eu acho que quando a gente aplica a nossa ideia, a nossa visão, e depois lá está, tem a consistência em permanecer naquela reta, porque existem muitos desafios que vão te roubar, mas é como ao tempo. Yeah. Há dias que vai chover, há dias que vai vir trovoada, mas no final tu pensas que no final do túnel vai vir uma luz que vai brilhar e vai realmente sentir que existe aquela esperança no final do túnel, porque é realmente muito complicado, porque Yeah. o empreendedor, quando começa a sentir realmente muitos desafios, só pelo facto de não ter estrutura. E às vezes por não pesquisar também, né? Porque eu acho que assim, tem que fazer tudo o que você falou, eu super concordo, só que eu acho que qualquer empreendimento que você, mulher, um homem, quem seja, quiser iniciar, você precisa ter, no mínimo, um pouco de conhecimento, né? Você tem que ver, ok, será que esse negócio que eu vou fazer aqui dá certo ou não dá? Será que tem Não, público sem dúvida, ou não sem tem? dúvida, sem né? dúvida, sem dúvida, sim. Só que eu acho que a gente aplica muitas dúvidas no início. Uhum. E eu acho que a gente tem que começar a aplicar mais certezas. Do género de, ok, eu tenho esta visão, eu tenho este objetivo, eu tenho este desejo, tenho esta vontade. Mas de que forma eu posso aplicar Pra dar dentro das certo. minhas condições? Isso. Ou seja, não colocar. Ou seja, é por isso que eu estava a dizer que no início a gente tem aquele sonho de encantamento de uau, Vou virar um milionário. pá, bora lá. Eu acho que imagina, em um ano eu estou tipo, caramba, top dos tops. Mas tu depois voltas à realidade e tu pensas, caramba, como é que eu posso chegar lá? Sabes? Então imagina, e às vezes eu lembro-me perfeitamente que eu, quando me encontrei, eu também criava aquele todo o cenário de putz, amor, luz perfeita, plano ideal e tudo muito mais, tudo muito mais. Só que depois me apercebi que não. Que quanto mais eu mostrava a minha rotina, quanto mais eu mostrava o meu dia-a-dia, é quando eu me encontrava. Uhum. E quando eu sentia verdadeiramente que as pessoas se conectavam comigo pela minha rotina. Mas sem tantos filtros, sem tanta... É o que eu digo, sem tantas máscaras no processo. Ou seja, acho que quando tu vês as coisas com mais simplicidade, te encontras mais depressa. Ou seja, a ideia é a gente não mascarar o nosso processo. De, epá, dias que vai mesmo chover, está tudo bem. Estás a perceber? Imagina, às vezes há dias que a gente, às vezes por um termo, vai ter que pôr um fato de treino, porque, pá, o negócio está a ficar complicado. E eu acho que assim, se tá difícil, você não entendeu muito bem ou precisa de ajuda, cara, tem tanto grupo de empresários hoje em dia, né? Tem tanto evento, tem tanta coisa. Eu acho, querendo ou não, a pessoa também, nessa fase, já se diminui um pouco, sabes? Não vai ter aquela necessidade de querer procurar logo, olha, vou procurar um empreendedor, porque ela já se sente diminuída naquele momento, ela sente que está no início. Tu, quando começas uma trajetória, não tem como tu teres a mesma confiança quando já tens um negócio semi-maturado. É diferente. Ou seja, eu acho que naquele momento a pessoa realmente tem que criar o seu avatar. Ou seja, tem que encontrar a sua essência e a partir daí construir gradualmente, é o que eu digo, step by step, devagar e bem tu chegas lá. Sem colocar muita pressa, muito aquela ansiedade de bora lá, tem que fazer para dar certo. Não, calma, para. Te encontra primeiro, vê a trajetória, vê que imagina que, ok... Vê se é o que você quer ou mesmo, seja, imagina, né? epá, às vezes só vais ter mesmo pão e manteiga, mas no final da frente vais meter o queijo, o chouriço, lá. Já que lá está, isso é um processo. Estás a ver? A estrutura que vais montando, tu às vezes não vais... Tu tens até vergonha de conectar com alguém que está melhor do que tu. Tens muita vergonha mesmo. Só quando chegas aqui, é como fosse hoje em dia, redes sociais. A gente tem, a gente inevitavelmente compara-se, olha, aquele tem 10 mil, aquele tem 20 mil, aquele tem 100 mil, putz, eu ainda estou nos 8, meu Deus, estás a ver? E é tão difícil até já chegar lá, sabes? Então, às vezes, o importante mesmo é tu conectares contigo. Porque isso não acontece, tu viras tanto aquela cena de inspiração, tem que ser aquela referência e caramba, aquela referência não é para ti, é aquilo que funcionou para a outra pessoa, sabes? Então, quando tu olhas para ti, não, putz, o que é que funciona para mim? O que é que vai dar certo? Porque imagina, eu lembro que eu me apercebi que eu fazia vídeos montados, com luz perfeita, dizia, amor, bora lá, bora gravar. E vi que não era eu. Eu até nem conseguia rir nos meus próprios vídeos. E eu me apercebi que o facto de ser eu e rir à vontade e dar as minhas gargalhadas foi o que realmente fez a conexão entre as pessoas que estão do outro lado. Porque eu senti que estava a ser eu.
sabes? Então, às vezes, quando a gente... Por isso é que é bem importante a gente não se comparar inicialmente, apesar de a gente o fazer. Por isso é que é bem importante a gente se encontrar, viver o processo. Isso é muito o que também aconteceu aqui no podcast, né? Eu, no início, né, ficava... Era uma coisa totalmente nova pra mim, eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Mas eu estava me forçando a fazer, porque eu sabia que... eu acredito muito em uma coisa que eu coloquei na minha vida inteira, né? Que é o quê? Eu nunca vou deixar o medo me controlar, Não. entendeu? Então, assim, eu desafio o medo e utilizo ele como força para eu alcançar o que eu quero. Então, eu tinha muito esse receio, né, de câmera, de ficar aqui na frente da câmera, de falar coisas desse tipo, travava um monte, não conseguia de jeito nenhum, tinha que gravar 1, 2, 3, 4 vezes, 5 10. vezes, pra sair alguma coisa, Do entendeu? jeito. E ainda saía robozinho. Então, assim, aqui no podcast foi igual. A gente começou aqui, antes a gente tinha realmente um guião completo do que tinha que ser falado do início ao fim, por mim e pelo convidado, entendeu? Então, assim, às vezes o convidado ficava extremamente nervoso, eu esquecia as coisas e a gente queria voltar pra ficar perfeito, Ok. entendeu? E aí, com o tempo, a gente viu que quanto mais eu não utilizava isso, melhor ficava. Então, hoje em dia, eu tenho isso aqui, mas assim, eu nem uso hoje, entendeu? Então, assim, já tá muito melhor do que antes, sai muito mais bacana. A gente tá conversando aqui, eu não tô te entrevistando nem nada disso, entende? A gente tá trocando ideia, conversando e tem aqui uma câmera gravando. Então, eu acho que é mesmo isso, você vai se encontrando no meio do caminho, entendeu? É E achando isso. a sua essência. E eu acho que, imagina, depois quando tu começas a sentir aquele fio da meada, tu encontras, caramba, já tem um ponto. Tem um ponto que eu realmente posso me focar, tem um ponto que realmente eu me sinto confortável, tem um ponto que realmente eu me sinto feliz. E aí, a partir daí, tu começas a desenvolver. É a partir daí que começas a sentir, caramba, este sou eu. Ou seja, já não é tão desconfortável eu sentir aquela câmara. Já não faz Uhum, tanta confusão. Porquê? Porque já sentes a encontrar a ti mesmo. é Então, isso. e no fundo, certamente tens empatia contigo próprio, sabes? Porque a gente, infelizmente, é o nosso pior inimigo e É. também é o nosso melhor amigo, sabes? Então, de que forma tu queres brincar, né, com a tua própria personalidade. Então, no fundo, a gente tem que começar a estar mais consciente das nossas reais capacidades e nos testarmos mesmo, como tu É dizes, aí isso. no meio da curva a gente Vai se testando, encontra. é isso, vai testando. Eu acho que para qualquer negócio, para qualquer coisa da vida, você quer fazer uma coisa diferente? Testa, entendeu? Testa sempre, valida, deu certo, validou? Bora, vamos fazer desse É a jeito. partir daí. É isso. Hã? É isso mesmo. Então, olha, Mara, eu queria agradecer Eu imenso é que você agradeço ter pela aceito o oportunidade. convite, entendeu? Acho que foi um papo incrível. A gente conversou aqui sobre diversos assuntos, dentre eles os principais, extensões capilares, né? E também sobre a saúde como um todo, né? Porque eu acho que beleza, bem-estar é saúde, É né? saúde, É saúde sim. mental, é saúde física, é É saúde um no conjunto, é um geral, conjunto. né? Então, assim, muito obrigado por ter Eu aceito que o agradeço pela convite, oportunidade. tá? Foi muito bacana. Eu gosto de dizer que sempre é uma aula para mim, tá? Então, seja bem-vinda até para os próximos também. Se você quiser vir participar com a gente, você será mais do que bem-vinda, tá? Uau! Muito obrigada mesmo. Com certeza. Então, você que é nosso ouvinte do Silas Tech Cast, esse foi mais um episódio onde a gente conversou com a Mara B-Rap, tá aparecendo aqui a rede social dela, tá? A gente conversou sobre extensões e saúde capilar, tá? Assiste esse episódio, comenta, compartilhe e até o próximo. E é isso, vem encontrar a tua melhor versão com a B-Happy.